Então, o vereador, a Câmara deve recorrer dessa liminar que o mandato conquistou nesta quinta-feira. E aí eu queria que o senhor avaliasse essa questão do mandato que vocês conseguiram, bem como essa ideia de recorrer da Câmara, né, para dar prosseguimento ao processo de cassação ou não do seu mandato. Aham. Então, a liminar foi, eu acho que um recado, né, de que há limites legais, né, constitucionais e também democráticos, né, aos procedimentos, inclusive da Câmara, porque eles não respeitaram, assim, princípios basilares do direito, como a ampla defesa, como o direito que qualquer pessoa tem de um julgamento justo e imparcial. O julgamento que estava ocorrendo aqui era absolutamente parcial, do ponto de vista do jornalista Márcio Barros, que estava, conforme os áudios que vazaram, conspirando contra a minha pessoa dentro do Comitê de Ética e influenciando os demais membros do Comitê de Ética para que também me cassassem, isso sem sequer ter ouvido as nossas testemunhas todas, ou mesmo visto as nossas alegações finais. Isso é muito grave, tanto é grave como ele ele saiu, né? Ele se dispensou, né, do ofício do Comitê de Ética. Daí depois disso teve o caso da Noêmia Rocha, que foi pressionada, ameaçada. Teve aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso no 7 de setembro tentando dar um golpe militar com fuzil, metralhadora. Ele estava na frente dela enquanto ela lia o voto. Ele articulou com Silas Malafaia, Marcos Feliciano, todos os fundamentalistas religiosos, atuando para a minha cassação. Isso já com certeza prejudicou, né, a formação da convicção dela e o livre exercício parlamentar dela ali, né? Mas principalmente o Sidney Tualdo, com esse e-mail que ele enviou, né, me chamando de negrinho, dizendo que eu deveria voltar para a senzala. E mesmo assim, um dia depois dele ter enviado esse e-mail, ele estava lá lendo o voto dele e me julgando, inclusive, sem que fosse apurada a autoria do e-mail, que é um crime. Então eles simplesmente passaram o trator. E eu acho que o Poder Judiciário também deu um limite, falou, olha, a Casa de Leis tem a soberania, que é a soberania democrática conferida pelo povo, mas como qualquer soberania tem que respeitar os limites da Constituição, porque ela sim é que nos dá uma coesão, né, legal para que haja aí uma possibilidade de democracia, né? Na liminar, a sua defesa cita esse e-mail, né, com teor racista que foi enviado. No entanto, nós ouvimos alguns outros vereadores que consideram que é um argumento fraco para derrubar essa sessão de hoje ou para suspender. Como é que o senhor avalia essa questão do argumento fraco em relação a essa liminar? É até difícil, né, de responder um argumento desse, porque como seria fraco o argumento seguinte, de que o relator do processo me chamou de negrinho, falou que eu deveria voltar para a senzala e que tinha interesse direto em me ver fora da Câmara dos Vereadores. Ele, que é juiz do meu caso, que deveria me julgar com imparcialidade e justeza, e legalidade, obviamente. Se ele não se desvencilhou dos indícios que atuam contra ele, ou seja, o e-mail partiu do e-mail oficial institucional dele. Então ele deve provar que não enviou, que aconteceu alguma outra coisa, para que aí sim o processo volte, transcorra e percorra, proceda da forma, né, mais natural possível, de acordo com o regimento da casa. E isso não ocorreu. Então é claro que isso é um impeditivo absoluto, não é um argumento fraco. Fraca é essa argumentação deles que, na verdade, se demonstra persecutória. Tudo aquilo que eu disser, tudo aquilo que o judiciário disser, ou que qualquer pessoa disser, para eles não vai ser o suficiente, porque essa sanha persecutória revela, ao final e ao cabo, uma política racista da Câmara dos Vereadores de Curitiba, que quando não é racista do ponto de vista interpessoal, como foi esse e-mail do Sidney Tualdo, ela é racista do ponto de vista estrutural, porque as nossas experiências e a nossa visão de mundo, para eles, é algo incompatível com a lógica de funcionamento dessa Casa de Leis. Se esse processo tiver prosseguimento após a avaliação desses recursos,
Como é que é a tua expectativa? O senhor considera que há chances do seu mandato ser mantido, mesmo com essa sua perspectiva de que há um racismo estrutural na Câmara de Curitiba? Sim, sim, porque no limite todo poder pertence ao povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio de seus representantes. Mas quando os representantes se demonstram hostis à própria democracia e à pluralidade e diversidade que a democracia implica, é claro que o povo tem que tomar as rédeas de seu destino e é isso que já está ocorrendo. Os diversos movimentos sociais, com ênfase, obviamente, nos movimentos negros do Brasil todo, estão pressionando a fim de constranger a Câmara dos Vereadores a não ser assim, dessa forma tão autoritária, racista, perseguidora em relação às nossas vozes. Qual foi o crime de fato que eu cometi? Aqui na Câmara dos Vereadores teve vários casos de peculato, rachadinha. Nesse exato momento em que eu estou falando com vocês, da mídia, o vereador jornalista Márcio Barros tem o seu genro empregado na Rua da Cidadania do Fazendinha e é um emprego comissionado, que é um cabide de emprego, porque nós fomos lá por mais de 5, 6 vezes e não encontramos o rapaz trabalhando. E ainda nos disseram que no dia do jogo do Coxa ele realmente não vai. Então por que criar cargos comissionados que implicam em despesa para a população e para os cofres públicos para comprar o interesse, os votos e a fidelidade de vereadores? Isso é corrupção, obviamente. Isso é decoroso? Isso está de acordo com o decoro, com o republicanismo? Não. Isso é um crime, mas não é julgado, não é condenado, porque eles são o poder. Agora, o crime que nós cometemos, que eles dizem ser crime, foi de entrar numa igreja em que nós mesmos somos cristãos, aberta, vazia, sem interromper nenhum culto, porque não havia nenhum culto, isso fez parte das fake news, e clamar pela vida, todas as vidas, e em especial as vidas negras que são tão desvalorizadas no nosso país. Para executar os princípios cristãos, nós acreditamos que aquela foi uma medida adequada. Isso pode ser questionado? Obviamente. Obviamente, eu não sou o dono da razão e ninguém aqui é o dono da razão. Mas dessa discussão e dessa questão, né, dessa divergência de opinião, não pode gerar um resultado tão gravoso para a história de Curitiba como a cassação do nosso mandato. Quebrar o princípio democrático da representação popular e jogar mais de 5 mil votos no lixo, porque eles, o sistema branco, não confere legitimidade à forma com que nós negros lutamos contra o racismo, isso me parece desproporcional. Isso me parece até parte desse racismo histórico e estrutural, que não tem tolerância para com a nossa existência e muito menos para com a nossa resistência. Nós não podemos deixar a caneta que autoriza a nossa manifestação na mão justamente daquelas pessoas contra quem nós estamos nos manifestando. E isso seria um suicídio de nossa parte. E esse suicídio nós não cometeremos, porque nós estamos vivos e lutamos para assim continuar. O senhor tem mobilizado muita gente nas redes sociais, muitos apoiadores do movimento negro, e eu gostaria de saber se o senhor considera que o partido, que o PT, tem te dado o subsídio necessário para esse enfrentamento do seu mandato em relação à possibilidade da cassação. Olha, o Partido dos Trabalhadores tem cada vez mais se engajado na nossa luta, que é uma luta também do partido, que é uma luta racial. Infelizmente, no início, e também por conta desse racismo estrutural, que eu não quero aqui utilizar do racismo para condenar a Câmara tão somente. O racismo estrutural do qual eu denuncio aqui, ele também está dentro do partido da esquerda, da direita, da universidade, do ambiente de trabalho. O racismo permeia todas essas relações. E ali dentro,
algumas pessoas também, de início, acharam que poderiam conferir legitimidade à luta de nós negros, mesmo sendo brancos, mesmo não sendo ativistas do movimento e não lutando pelas nossas vidas na prática. E essas pessoas, graças a Deus, se tornaram vozes minoritárias dentro do Partido dos Trabalhadores, embora poderosas, mas minoritárias. E a base do partido, da qual eu muito me orgulho, e por isso visto essa camiseta, nos trouxe até aqui, encampou a nossa luta, se somou com nós no fronte de batalha e fez com que a gente hoje tenha também tido essa vitória no sistema judiciário, que é essa liminar.